Olá, olá, que tal? Muito buenos dias, que agora estamos ainda pela manhã, é uma véspera de prova, amanhã é dia 20 de agosto. Então, penso que vocês estão tentando relaxar, né? Para não criarem aquela ansiedade, estamos aqui para a aula final, que não é bem uma aula final, são dicas pré-prova. Vocês tiveram uma live bastante interessante no cursinho em que os professores deixaram os últimos pitacos aí sobre o que vocês podem fazer no momento da prova. Eu acho que toda ajuda é válida e cá estou eu aqui num vídeo rapidinho para elucidar aí alguns passos para que você tenha aí bem fresco na sua mente para o momento que você sentar naquela carteira e pegar a sua prova. Eu sou a maestra Mônica, a professora de espanhol do cursinho General Teles Pires e vou começar. Deixe-me enquadrar bonitinho aqui na tela. Opa! Vou começar falando para vocês qual é o objetivo principal. Olha só, eu estou. Tá. Quem sabe faz ao vivo, não é? Olha que belezura. Quem sabe faz ao vivo. Aqui eu tô gravando em take único. Coloquei aqui meus slides em PDF para ficar mais nítido. Vamos ao ponto, né? Qual o principal objetivo da prova de língua estrangeira? Se você já não condensou essa ideia, condense agora, né? Deixa ela bem sedimentada aí na sua cabeça. Você não tem que ir para a prova pensando em demonstrar uma fluência no idioma. Você não precisa falar, opa, eu sei falar espanhol, então vou me dar bem. Às vezes nem sempre. Para a prova de língua estrangeira, principalmente no tocante à língua espanhola, o que é necessário, que vai ser trabalhado, é a competência lectora. Vocês vão ter que demonstrar que saberão, no cargo de vocês, lidar com documentos, com pequenos informativos ou até recepcionando virtualmente ou pessoalmente pessoas que vêm de países que falam espanhol, visto que nós estamos aqui numa cidade, São Paulo, né? Uma cidade cosmopolita, metropolitana. A gente tem uma comunidade grande de hispano-americanos, principalmente bolivianos, peruanos. Agora tem vários venezuelanos também aqui. E que é essa competência leitora? É a capacidade individual para compreender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedade. Não preciso que seja fluente para que um aluno tenha competência leitora em espanhol. Não é necessário. Você consegue manejar bem um texto escrito, às vezes você não vai se dar tão bem na fala, na escuta, mas no manejo com os textos, você vai sair muito bem. Então é isso. Você tem que pegar ali um enunciado, uma informação, você tem que compreender o que está ali, utilizar aquilo ao seu bel prazer, usar ali aquelas informações para desenvolver seus conhecimentos. Por isso, né, que nas provas da VUNESP, os textos que a gente encontra são textos informativos, são textos que trazem sempre ali um saber, não só eles irão debater uma ideia, mas apresentar um saber já instituído na sociedade. Então, se eu pudesse falar para você, o que eu posso fazer no dia de hoje? Você quer ler um texto? Leia um texto. Abre aí o Google, coloca jornais do Chile, ou vocês já sabem os nomes, El País, El Mundo. Vai pesquisando jornais, vai lendo algumas coisinhas. É que a gente sabe, né, quando é um dia anterior, a gente não está estudando, a gente precisa só relaxar e ter aquela certeza.
isso daqui eu sei, treinei bastante, isso daqui tá bem tranquilo na minha cabeça e coisa e tal. Deixo aqui algumas dicas, né? Mais do que eu pegar aqui e dizer, é o nosso último dia, vá ler um texto, vá procurar no Google um portal com editoriais escritos em espanhol. Mais do que isso, eu quero que você se visualize realmente no momento em que estiver com papel, com a prova nas mãos. Eu, gente, bora lá, sou concurseira, todo ano presto concursos, vários, me inscrevo sempre. Já exonerei várias vezes na minha vida. Eu acho que essa é uma carreira que eu considero, né? Embora eu tenha minha carteira assinada, eu também sou concursada por outro lado, porque acho que compensa ter 2 aposentadorias, enfim. Esse mundo de concurseiro leva a gente a ter como se a gente fosse atleta, encarando umas Olimpíadas e depois um campeonato, um mundial, e a gente vai ter determinadas posturas ali no momento em que estiver fazendo, né, a nossa prova, passando pela prova. Bom, eu vou falar, né? Existem 2 padrões. Tem gente que prefere, assim que pegar a prova, que puder abri-la, ir direto nas matérias e nas partes mais difíceis e começar pelo difícil e depois ir pelo fácil. Porque aí pensa, enquanto eu tenho muito tempo, eu vou despender desse tempo que está tranquilo para as coisas mais difíceis. E aí, quando me sobrar pouco tempo, eu vou nas mais fáceis, que isso que eu vou tirar de letra. E aí, o espanhol está onde? A língua estrangeira espanhol. Não tô falando do inglês, tô falando do espanhol. Ela tá nessa questão, nessa parte mais fácil. Não penso que ela vai ser daquele momento da prova que você vai ficar desesperado e que você vai, ai meu Deus, agora não dá mais tempo. Pelo contrário, o espanhol você até consegue fazer as 6 questões e ler o texto em 10 minutos. Tem alunos que conseguem, cronometrando bem, nas vezes que eles estavam treinando, até conseguem em 10, 12 minutos no máximo. Então, olha lá, né? Olha lá. Que viabilização do tempo, né? Então, tem gente que vai na mais difícil e depois vai até as mais fáceis, então deixa o espanhol por último. Eu vou falar por mim, tá? Eu, né? Se posso dar um conselho, sou professora, estou aqui para isso, né? Ensinar, mediar conhecimentos. Eu acho que, na minha concepção, é mais fácil eu fazer as tranquilas, aquilo que para mim é confortável primeiro, e depois eu meio que me matar naquilo em que eu não tenho uma aptidão mais declarada, assim, que eu não tenho uma habilidade mais, sabe? Eu prefiro ir, por exemplo, se eu estivesse fazendo essa prova, com certeza eu ia, na parte de espanhol, ia ser uma das primeiras e ia fazer rapidinho, ai que tranquilidade. Até porque o espanhol, gente, precisa que você tenha o vocabulário mais fresquinho na sua cabeça. E aí você já tendo visto a prova no início, quem sabe você não lembra agora, mas no decorrer da prova, essa questão, essa palavra venha. Já vou explicar para vocês o que é isso. Mas eu tenho esse método, né? Essa postura de sempre começar pelo mais fácil e ir para os difíceis depois. Então, eu sempre organizo o meu tempo, são 4 horas de prova. Eu penso nos primeiros 40 minutos, eu consigo fazer aquilo que eu acho mais fácil e depois eu deixo as 3 horas para o mais difícil. Aliás, no último concurso que eu fiz, não havia uma redação, mas no penúltimo, sim. No penúltimo concurso que eu prestei, tinha uma redação aos moldes da que vocês vão fazer. Tem textos motivadores, um tema, né, que geralmente é uma pergunta, e ali aquele espaço para você desenvolver a dissertativa argumentativa. Então, o que eu fazia? O que eu fiz, aliás, né? Eu sei onde estão as partes mais tranquilas para mim, né? As mais fáceis.
eu ia, em primeiro lugar, ver o tema da redação. Quando o fiscal da prova falasse assim, tudo bem, pode virar o caderno de provas, o caderno de questão, o caderno das questões. Aí eu ia direto no tema, olhava o tema, já elencava ali os assuntos que eu poderia falar sobre esse tema, via ali, né, dentro do meu repertório quais analogias eu podia criar, quais autores teóricos eu podia fazer ganchos ali, já deixava tudo anotado em formato de tópicos no rascunho e ia para as partes mais fáceis. Então eu ia lá para a parte do espanhol, que eu achava tranquilo, ia para a parte da língua portuguesa e, por exemplo, por último eu fiz matemática, que para mim é a parte onde eu tenho mais dificuldade e que eu sei que eu despendo muito tempo, que eu vou pensar, ler e reler, pensar, ler e reler, que às vezes até me dá um cansaço e eu ficava flanando, olhando para a parede, olhando para o nada, até baixar. Eu tenho esses momentos quando eu estava fazendo a prova. E assim, essa questão da redação, eu ia e voltava, e voltava, e voltava. Não deixava só no momento inicial e para o momento final. Quando eu cansava um pouco, fiz uma parte fácil para mim, fui lá, fiz as 6 de espanhol, voltava na redação. Vou começar. Aí começava fazendo o parágrafo introdutório, né? A introdução, parava tudo, voltava para uma parte mais tranquila, ia lá, recheava mais a introdução, voltava para a prova. E eu sempre nesse movimento de vai e vem com o texto e com a prova. Então, gente, vocês têm que pensar que é assim. Você está fazendo uma. Eu ficar falando você está fazendo uma prova, mas é que na minha cabeça eu tô pensando em prova no sentido de, sabe, a pessoa que vai fazer ali no atletismo, nas Olimpíadas, que ela tem uma bateria, que ela vai ter um tempo, outro tempo, e depois vai ter um final para condensar todos, tirar uma média de tempos finais. Então, nesse vai e vem, ela vai lá e faz um aquecimento e toma alguma coisa. Ela tem a sua postura, ela vai descobrir como ela rende melhor. Então, essa dica que eu tô dando pode ser que não sirva para você, mas presta atenção. Tanto para a prova do espanhol quanto a redação, né, gente? A gente precisa angariar a questão do vocabulário, a gente precisa compreender temas, assuntos, fazer a síntese de ideias de alguns textos, né? E pode ser que a nossa cabeça não funcione assim, a jato. Não venha rapidamente as coisas, não venham as coisas assim, ó, rapidamente. Então, quando eu vou e volto, eu dou tempo para o meu cérebro ir confabulando. Que não adianta, gente, nós não somos robôs, não é como um computador que você vai lá, clica, dá um enter e vem instantâneo. A gente vai processando e pode ser que no meio da prova de matemática você lembre de uma questão muito importante que você poderia, um argumento de autoridade que deveria ser colocado ali num momento X do seu desenvolvimento para dar aquele nó argumentativo. Ou uma contra-argumentação genial que é fazer ali seu texto apresentar uma ideia original sobre um assunto polêmico, né? E na prova do espanhol, gente, a gente pensa tanto em vocabulário, a VUNESP trabalha com isso, então você às vezes deixa lá em branco, eu não vou chutar nada, vou fazendo a prova, daqui a pouco o meu cérebro vai lá e pum, é isso. Porque se você deixar só pro final, ou se você não fizer vários movimentos, pode ser que, vamos pensar em quem deixou só pro final, quando tá descendo as escadas, ou quando chega na porta do carro, na porta do ônibus para ir embora, putz, lembrei o que significa a palavra tal, que caiu na prova. Isso acontece, já aconteceu várias vezes comigo, como eu disse, sou concurseira. E aí eu aprendi com o tempo, né? E peguei dicas preciosas de várias pessoas que eu considero. E essas pessoas, né, elas estavam certas, tá bom? Então, queridos do GTP, vamos às dicas, vai. Vamos ver se vocês acham que eu não estou falando as paredes, estou falando coisas coerentes, tá bom? No espanhol, primeira coisa que você deve fazer é antecipar-se quanto ao tema. Preparar previamente sua cabeça para interpretar e compreender aquele texto ou os textos.
Então você vai lá, olha o título, beleza, mais ou menos sobre isso. Olha a fonte, de onde que foi tirado? De um site, de jornal, de revista, de um artigo. Bom, quem, né, acompanhou todas as aulas aí em que a gente resolveu as listas de exercícios, percebeu. Às vezes a Vanesp não põe, porque às vezes ela quer que a gente adivinhe qual é o título e nisso a gente consiga sintetizar todo o assunto. Às vezes ela não coloca fonte, que ela não quer dar pistas, mas às vezes sim. Então, a primeira postura é: vou tentar me antecipar. Tem alguma informação? É sobre isso? Beleza. Já vou com isso em mente quando eu for ler. E segunda dica, gente, não traduza. Não traduza. Se você ficar lendo os textos, passando ali com o seu lapisinho, com o dedinho, traduzindo, gente, você vai perder tempo. Não perca seu precioso tempo. Fazendo as listas, vocês perceberam que não é necessário, porque, vamos lá, de 10 palavras, 8 palavras do português estão na língua espanhola, então a gente tem ali pouquíssimas palavras dentro de um parágrafo que vão destoar, que vão ser diferentes. Não precisa ficar traduzindo, você vai perder tempo e se perder também. Porque o seu trabalho ali é ler e compreender e não traduzir. Quando você estiver na sua função, você não vai precisar ficar traduzindo como louco, e sim interagir com aquele texto, assimilando as informações dele. Então não traduza, não perca seu tempo. Em contrapartida, o que você tem que fazer? A cada leitura de parágrafo, buscar concretar os sentidos. Então você lê um parágrafo, lê um bloco de texto, você para, você não segue. Você não vai fazer aquela leitura fluente a menos que você seja um nativo e esteja já, né, seja de família e já conheça, tudo bem, mas tô falando aqui para aquelas pessoas que estão estudando para a prova. O espanhol é básico mesmo. Gente, cada vez que você ler um bloco, cada vez que você ler um parágrafo, por favor, pare e fica: aqui foi dito que isso, aquilo, isso, não. No mesmo momento que você acabou de ler, já passa para o próximo. Aqui falou isso, aquilo. Continuando aquela ideia, ele fez esse movimento, ele começa apresentando, aí depois ele discute, nananana. Assim sucessivamente até o final. Às vezes a Vanessa vai colocar um texto longo de 4 parágrafos, 5 parágrafos. Às vezes não, um parágrafo, 2 linhas. Então é relativo, não tem como a gente saber. O importante é você sempre pensar: eu vou ler e vou imediatamente já colocar na minha cabeça o resumo do que eu li. Eu li isso, o resuminho, e não é do texto inteiro, mas por blocos. Isso vai fazer você ganhar tempo. Porque quando você faz isso, quando você tem esse tempo de qualidade na hora da leitura, você não precisa ficar toda hora relendo. Quando você vai às alternativas, você não precisa ficar tá. Esse negócio de você reler, além de fazer você perder tempo, né? Óbvio, porque a gente tá ali, o relógio tá correndo, tem uma redação para fazer, 1000 disciplinas para dar conta. Nossa cabeça chega uma hora que ela também não funciona. Porque a ansiedade começa, quando a gente começa a reler, a gente envia mensagens, né? Olha, eu não tô entendendo, isso aqui é muito difícil, tô me perdendo. E aí você vai travar. Não é isso que a gente quer ganhar tempo, quer viabilizar. Cada bloco, cada parágrafo, faça ali, concreta direitinho na sua cabeça qual é o sentido do que foi lido, e aí parte para as questões. O que eu peço para vocês? É muito importante, né? No dia de hoje, ainda é dia 19, vocês ainda têm algumas horas aí de vantagem. Eu peço para vocês que, por favor, revejam as vossas anotações a respeito do vocabulário. Vocês lembram que toda vez que eu estou dando a aula, eu peço: olha, palavra nova, anote, pega seu caderninho, anota aí, lápis, papel na mão, tem uma folhinha, sulfite, anote. Pega suas anotações, reveja, por favor, releia. Tenha um tempinho para isso. É bom que esse vocabulário novo esteja fresquinho na sua cabeça.
Quando eu digo vocabulário novo, né, é porque quando a gente estava treinando, quando a gente estava ali respondendo, toda vez que aparecia uma palavra nova, eu pedia para vocês uma palavra que não está no dicionário do português, uma palavra que não está na nossa língua cotidiana e que pode fugir do nosso sentido, porque é bem diferente. Pedir para que vocês anotassem e ficassem ali colocando o significado delas. Reveja essas palavras. A VUNESP sempre coloca isso, ela sempre vai trabalhar com uma, duas palavrinhas, às vezes ela pergunta em espanhol e você tem que responder em espanhol. Então não é fácil, tá? É acionar uma memória. Se faz muito tempo que você não pega nisso, vá pegar agora. Tudo bem? Pegue já. Quais são os conteúdos cobrados na prova? O que esperar? Vou só reforçar, porque eu já vim falando isso ao longo das aulas. A gente sabe, é interpretação e compreensão. E esses textos são informativos, na maioria das vezes. São provenientes de jornais ou portais de informação. E, gente, é sempre conferido ali, não tem fake news, não vão ser informações duvidosas. Pelo contrário, o que a gente vai ver aqui são coisas muito pertinentes, coisas novas. Não que eu estou querendo dizer assim, pertinente à sua função. Porque eu não vi cair textos que falassem sobre violência, sobre medidas de segurança. Teve prova que caiu comida, cultura dos países hispanohablantes ou assuntos polêmicos também, violência, trânsito, questões econômicas, socioeconômicas, dos países que falam espanhol. Então ali vai ter muita informação. Uma dica que eu dou, às vezes, né, eles não pegam uma notícia simplesmente, a notícia narra. No dia tal aconteceu não sei o que, não necessariamente. O que eles mais fazem é pegar um trecho de reportagem ou de um editorial. E aí você tem um autor que ele de vez em quando dá umas pontadas de ponto de vista e coloca ali alguns pareceres. Então tem um cunho argumentativo. Só presta bastante atenção para analisar o posicionamento desse autor, para o momento de você responder as questões de compreensão, né, de sentido ali, que sejam do sentido global do texto ou de algumas localizações específicas, você leva em consideração o posicionamento, tá? Dele. Presta lá atenção se é positivo ou negativo, se ele está se contradizendo de certa maneira, né? Apresentando um contra-argumento. Isso é bastante relevante para o momento de você responder as questões de compreensão. Como eu disse, vocês têm que rever o material que vocês têm de anotações de vocabulário, porque uma das coisas que mais caem são questões em que eles colocam as relações entre as palavras. A gente tem principalmente questão de sinonímia, mas pode aparecer antonímia também, né? Antônimos, mas sinônimo é o que mais aparece, porque eles não querem que você faça a tradução, dizer em português o que significa aquilo, mas que você faça a substituição, então que você pense em espanhol duas vezes, no momento do texto e no momento da alternativa, coloque ali o sinônimo daquela palavra diferente em espanhol, e muitas vezes o significado também pode ser diferente. Então, presta atenção, relações entre as palavras, como sinônimo, caem muito. E marcadores textuais, sempre. Marcadores textuais eu coloquei aqui num campo de relação, porque a gente sabe, né, que ele vai sempre ali, né? Os operadores discursivos, ele tem um poder, quando a gente fala que é operador discursivo, e na prova da VUNESP, eles gostam de colocar essa palavra, né, operador discursivo, né, conector, marcador. Mas quando a gente tem a ideia de operador, é porque eu tô indo todo para um caminho. Tô pensando, aí daqui a pouco vem um adversativo e faz eu ir para um contra-argumento. Porém, sin embargo, aí eu mudo totalmente a rota. Então, os marcadores textuais, que são os conectores,
ou operadores, que é tudo a mesma coisa, aquelas palavrinhas que geralmente estão na liga, né, ali no meio entre as orações subordinadas, tá? Poucas coordenadas. Quando tem textos assim, é muito mais oração subordinada. Eles carregam sentido. E aí também estabelecem relações entre as orações. Então presta atenção que sempre cai. Quer dar uma revisadinha? Joga lá naquele quadro onde tem os marcadores textuais em espanhol. Dá uma olhadinha neles, dá uma refrescadinha, tá? E cuidado com os falsos cognatos, que são os heterosemánticos. Heterosemánticos son las palabras que en portugués y en español son escritas iguales o que tienen los mismos sonidos, pero el significado y el sentido son totalmente diferentes. Hétero é tudo que é diferente. Sema, né, semântico, é significado. Então eu tenho palavras que na hora que eu vou ler ali, pá, tranquilo. E na hora que eu vou ver o significado, tem nada a ver, né? Embaraçada, uma palavra que muita gente sabe, né, do espanhol. A la mujer está embarazada. Embaraçada a gente pensa, ela tá com vergonha, ela tá indisposta. Pero no, esta mulher, ela está grávida. E aí é um falso cognato, porque embaraçado tem no português. Embaraçado, né, a gente sabe, né? Ou um cabelo embaraçado, que ele está, né, muito entrelaçado, tá difícil de ordenar, né, de colocar ali em ordem e tal. Falsos cognatos tem tanto no inglês como no espanhol. É que no espanhol a gente vai e cai na certeza, né? Cai num erro, né? Num equívoco, entre que a gente tem certeza que sabe o que significa. Porque se várias palavras são iguais, como é que essa justamente não é? Então, abre o olho, presta atenção, vai ver um quadrinho de heterosemânticos, falsos cognatos em espanhol, você vai ver que tem uma lista boa aí. Pode ser que eles coloquem um outro na prova. Gente, olha, coisinha simples. Você dá uma olhada lá nos vocabulários que você já tem anotado, depois você dá uma olhadinha aí em falsos cognatos do espanhol, coisinha simples. Não quero que vocês fiquem se matando de resolver mais questões, não é mais momento, né? Falei para vocês abrirem um portal, mas veja assim, um texto no máximo, só para você reforçar aquilo, né? Relembrar e ficar fresco na sua cabeça, porque se você já viu previamente, agora tem muito mais chances de lá você não esquecer, se você rever, tá bom? Bom, gente, do mais, o que eu quero desejar a vocês é uma boa prueba. É que vocês pensem mesmo, que eu não estou mentindo, gente. A prova de língua espanhola, ela tem tudo para ser a mais tranquila, tá bom? Ela tem tudo para ser a mais tranquila do seu dia de amanhã. Então, não esquenta muito, tá? Eu falei agora da palavra embaraçada, por exemplo. Aí eu lembrei que na prova do ano passado caiu semilla. Semilla. Aí o pessoal fica tão assim, eu não sei o que é semilla, eu nunca vi semilla. E tá. Se você vai e volta para essa prova, você vai lá, sei lá, será que tem a ver com agricultura? Será que tá falando de semente? Será que tá falando que eu tenho que plantar alguma coisinha para colher depois? Será que é isso? Você entende o que eu tô querendo dizer, né? Não esquenta muito. A prova de espanhol, basicamente, ela quer que você mostre uma competência leitora, mostre que estudou, que conhece alguns vocabulários e faça as relações direitinho, mas nada que vá fazer você despender de muito tempo. Pelo contrário, tá bom? Eu, professora Mônica, quero deixar declarado aqui, assumidamente aqui, que estou en la torcida por todos que están aquí acompañando nuestras clases. Pido perdón por alguna eventualidad. A veces no somos perfectos, cometemos errores, discúlpeme si algo ha pasado, pero estamos siempre aquí deseando todo de lo mejor, buenas energías para quien lo cree y que todos los enseñamientos sean provechosos en el momento más importante de este año para la vida de ustedes. Pasar en esta prueba puede cambiar toda una vida y así lo deseo yo
que si fuera por la bendición de Dios, que cambien sus vidas mañana. Un gran abrazo. Hasta luego. Adiós.